Hildebrand. Vereador Mário dispõe de 7 minutos para a sua manifestação na tarde de hoje. E o próximo é o líder do governo, o vereador Marco Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, quero saudar a mesa, os colegas vereadores, todos que nos acompanham pela internet, pela TVL, saudar o plenário, agradecer a Deus a oportunidade de estar mais uma vez aqui conversando com a população e trazendo informações e pedir sabedoria também para que a gente possa, de fato, tomar o melhor posicionamento e colocar as melhores observações. Quero reiterar aqui algumas coisas em relação à fala do meu colega vereador Marcelo Lanzarin. Primeiro, lamentar a morte do jornalista. Isso foi um fato nacional e, inclusive, internacional, que está mostrando que o Brasil não está preparado para receber uma Copa do Mundo. Infelizmente, não está preparado na sua organização, gastou bilhões, onde a saúde está capenga. No Brasil inteiro nós temos problemas e a coisa não encaminha. Nós temos situações, e aí é bem claro, os postos do Exército, queria pedir para o Ari postar a imagem, a questão do Exército na fronteira, inclusive cárceres, aqui falado pelo comandante, onde que já esteve lá também, está sendo fechado, por falta de recursos do governo federal. Outra imagem que é importante colocar, o Brasil tem apagão, mas está dando dinheiro para a Bolívia para fortalecer o sistema energético da Bolívia. Então, esse é o governo PT que está presente nesse país, que está investindo com falta de recursos nessa situação em relação ao Brasil, tirando recursos do Brasil. Então, é lamentável que a gente presencie essas situações, presencie essa dificuldade e ainda o desvio de recursos do nosso país. Concedo a parte o vereador Jefferson Forrest. Concedo a parte o vereador Jefferson Forrest. Vereador Mário Hildebrand, eu quero entender Vossa Excelência, quero entender, porque Vossa Excelência, seu partido, está lá no governo federal, pedindo carguinho, apoiando, e aqui Vossa Excelência vem criticar. Aqui Vossa Excelência e o seu partido já se encostaram no governo Napoleão, a busca de carguinho. Falavam mal há pouco tempo atrás, agora estão elogiando. Então, vereador Mário, acho que nós temos que ter clareza e, principalmente, coerência no nosso discurso. Coerência, a prática tem que ser o que se fala, vereador Mário. Obrigado, vereador Jefferson. Quer dizer que eu tenho coerência sim, porque eu não concordo com o pedido de carguinho que o senhor colocou em relação ao governo federal, não, que o meu partido está tomando. E outra coisa, mesmo que o meu partido estivesse pedindo cargo, estivesse no governo, eu não ia me calar. Então a minha coerência tem que ser com a verdade e a defesa do que é o país correto, claro e objetivo. É nessa direção que eu trabalho, nessa direção que eu milito e nessa direção que eu penso a política e a defesa do cidadão desse país. Então eu não vou me calar porque o meu partido está pedindo um carguinho ou dois, ou pedindo um ministério ou dois. Mudando de assunto, quero também destacar e lamentar a perda do nosso secretário de Estado de Assistência Social, Dr. Cândido, que foi ministro, que foi secretário nacional, que, enfim, a gente ia gastar aqui mais do que uma sessão para nominar as funções e as ações que esse médico sanitarista tomou nesse país e na sua participação na construção do SUS. E como aqui foi bem colocado pelo vereador Lanzarin, vereador Marco Antônio, ainda falta ser implementado e concluído. E aí é importante destacar para a população que está em casa, para não ser enrolada, é que o problema do SUS não é um problema de Blumenau, é um problema do Brasil. Quando você pega, e é só assistir Domingo Espetacular, fantástico, você vai ver problema de SAMU, você vai ver problema em Hospital Federal no Rio de Janeiro. Então você vai ver problema no Brasil inteiro. Então esses problemas, infelizmente, replicam na cidade de Blumenau e esse é o grande desafio da consolidação. Sistema Único de Saúde do Brasil e que precisa ser trabalhado e melhor trabalhado nesse país. E eu quero conceder a parte ao vereador líder do governo, Marco Antônio Warnowski. Ouçamos a parte, vereador Marco Antônio Warnowski. Eu não gosto de partilhar, até porque eu falo por último, mas quero parabenizar Vossa Excelência pela manifestação, até porque adormece no Congresso Nacional a PEC 29, que obrigaria uma recomposição dos valores aplicados ao Sistema Único de Saúde para 10% do Orçamento Geral da União. Com isso, vereador Mário, dobraria o numerário para ser investido no Sistema Único de Saúde. Então, nós queremos, Vossa Excelência tem razão, que se acorde o Congresso, o Governo Federal aceite a PEC 29 uma questão de cidadania e prioridade na saúde pública desse país. Se permite complementar, vereador Marco Antônio, ainda existe um projeto que o Governo Federal encaminhou para o Congresso, tratando a questão da isenção ou da diminuição de juros
para o pagamento da dívida dos estados. O governo federal encaminhou para o Congresso. E agora, a nossa catarinense ministra Ideli foi lá no Congresso e disse que não dá para votar, porque o cenário econômico mundial mudou e não tem mais recurso no governo federal para isso. Ou seja, onde é que está o planejamento desse país? Não tem planejamento de longo prazo. Qualquer mudança de cenário, o projeto já não é mais bom, o projeto apresenta problemas. É isso que a gente tem vivenciado nesse Brasil, falta de planejamento. E isso que, infelizmente, tem acontecido. Quero destacar aqui também as obras de contenção da margem esquerda. Quero saber, e talvez para o cidadão entender, quem vai pagar esses 300 mil reais, mais ou menos, aproximadamente, que a cidade tem a mais para pagar. Quem vai pagar? Quem entrou com a ação, embargando essa obra, eu quero pedir que seja recomposto meu tempo, porque fui interferido pelo vereador Jefferson Forrest. Senhor presidente. Senhor vereador Jefferson, por favor, vamos respeitar o vereador no seu pronunciamento. Vou ler por mais 2 minutos, até pelos seus apartes que houveram. Obrigado, senhor presidente. Então, eu quero solicitar e entender quem vai pagar esses 300 mil a mais. Vereador Marcelo Lanzarin, sem considerar ainda um outro ponto, nós nem falamos do que a empresa vai cobrar, porque são 8 meses que ela ficou esperando, ela teve que desmobilizar canteiro de obras, vai ter que reimplementar o canteiro de obras, provavelmente vai ter que retificar algumas ações, porque o tempo degradou, tivemos uma enchente que trouxe outros problemas, e a obra está atrasada há 8 meses, e a população vai mais uma vez pagar por isso. Além disso, deve dar quanto? Mais 1 milhão? Quem vai pagar? Você, cidadão. Infelizmente, pessoas tomam decisões inapropriadas, e o cidadão é que paga a conta. Vem aqui dizer que a obra foi superfaturada, e não foi. Tanto é que mostrou claramente que para 60% do trabalho vai custar 280 mil a mais, demonstrando que a obra não foi superfaturada. A obra teve sua questão clara e objetiva. Eu já considerei, já concedi uma parte ao vereador Jefferson hoje. Vereador. O regimento não fala nada. Ou você concede ou não. O regimento não fala que não pode conceder mais uma parte. Ou fala? Não é assim. Então se dirige para o presidente. Não quer dar a parte. Concedo a parte, vereador. Sem problema. Concedemos a parte, vereador Jefferson Forrest. Vereador Mário, mais uma vez para relembrar aqui, foi denunciado e o responsável pela obra da margem esquerda era o seu ex-prefeito, seu ex-chefe. Seu ex-chefe, João Paulo Canubing, fraudou um processo licitatório. Vossa Excelência está aqui dizendo que o judiciário, que o juiz tomou uma ação equivocada. Vossa Excelência está aqui dizendo que o Tribunal de Justiça, os desembargadores que declararam os bens do ex-prefeito indisponíveis estavam equivocados. Quem tem que responder pela fraude nessa licitação é o seu ex-chefe, seu ex-prefeito João Paulo Canubing. Vereador Mário. Vereador Jefferson Forrest, eu estou dizendo que o senhor afirmou aqui que a obra foi superfaturada e estou mostrando que a obra, na primeira licitação, era R$1.252.000. E foi executado 40% dela, pago R$500 mil. E a outra obra para execução dela custou R$1.034.000. Isso significa, senhores vereadores, que nós estamos pagando como municipalidade mais 289 ou 300 mil para arredondar a mais. E nós, cidadãos, vamos pagar essa conta de um entendimento equivocado que foi tomado aqui quando o vereador Jefferson disse que essa obra foi superfaturada e não foi superfaturada. Então é importante deixar claro aqui que essa obra mostrou que não havia, vereador Lanzarin, superfaturamento, e sim que ela estava dentro de um preço coerente, dentro de uma perspectiva coerente de avaliação, e foi muito bem colocada pelo então prefeito João Paulo Kleinubin na sua construção efetiva. Seria isso, presidente, quero desejar que Deus abençoe seus lares e suas famílias, como tem abençoado a mim. Obrigado.